E quando o setup é motor de cinta, a gente inevitavelmente precisa de polias e correias. A gente vai ver então alguns aspectos gerais a respeito da utilização desse kit de polias e correias. Isso se aplica para os motores de cinta, como eu comentei, relembrar como que se dá essa utilização, falar um pouquinho das características das polias do motor, das rodas e também das correias dentadas, tá? Então, para relembrar, esse é o kit de relação em que eu tenho a polia da roda e a polia do motor. A utilização deles, né, no motor de cinta, aqui a gente está vendo o exemplo de um setup com 2 motores, né, ele se dá então com essa configuração, em que eu tenho, né, preso no suporte o motor, né, o motor de cinta, no eixo desse motor a gente tem a polia do motor, e na roda a gente tem presa também uma polia, e o que faz a tração entre essas duas é essa correia dentada. Então acaba sendo um funcionamento muito semelhante ao que a gente tem, né, em algumas motocicletas, até mesmo na própria bicicleta, né, apesar de ser uma correia diferente, não uma correia dentada, tá? E aí, para a gente começar a falar então sobre as polias e as correias, é importante a gente saber quais são os padrões que a comunidade adotou, até porque a gente tem diversos tipos de polia e também de correia, tá? Existe 2 padrões aqui, que é o HTD 3M e o HTD 5M, que eles dizem respeito aos dentes, né, a distância e a altura que a gente tem desses dentes, que são os mais utilizados nos skates elétricos, tá? Então, essa correia aqui, por exemplo, ela é uma correia 5M e essa daqui uma 3M. Eu, particularmente, não utilizo a 3M porque, como ela tem um dente muito baixo e muito próximo, a gente acaba tendo algumas situações, dependendo do setup, que se a correia não estiver muito bem tensionada, ou dependendo da distância que a gente tem dessa correia, a gente acaba tendo alguns casos em que ela gira em falso, tá? E isso daqui gera um desgaste nesse tipo de correia. Então, apesar da 5M ela ter esse visual, né, que fica mais agressivo, mais rústico, ela transmite um pouco mais de segurança, ela tem mais firmeza. Aí é uma questão de gosto, né? Vale você avaliar quais são as polias que você tem acesso e as correias que você consegue também facilmente aí. Beleza? E aí a gente vai falar então sobre as polias dos motores. Aqui vale dizer que o que a gente está falando se aplica para o motor de cinta, né? E tem um conceito bastante importante aqui, que é o da relação. A gente falou sobre isso no vídeo de motores, então se você não está lembrado sobre esse conceito, o que significa, vale a pena dar uma conferida nesse vídeo para você entender. Basicamente isso vai dizer se a gente vai ter um motor, né, uma configuração, não um motor, né, uma configuração mais que nos propicia mais velocidade final ou mais torque, né, mais força, vamos assim dizer. Então quando eu falo de polia para motor, esse aqui são alguns exemplos e eu tenho tamanhos diferentes, que é justamente para ter essa flexibilidade em que eu comentei, tá? Vale destacar também que na polia do motor, a gente tem que prestar atenção na furação dela, tá? Então, como eu comentei no vídeo sobre motores, a gente tem motores em que a haste é de 10 mm e motores com haste de 8 mm. Então, fique esperto também na hora que você for comprar, né, a polia para você pegar com o tamanho adequado. Além disso, a gente tem polias com abordagens diferentes de fixação, tá? Então, por exemplo, essas duas polias, elas são da mesma largura, ou seja, a correia dentada aqui é uma correia de 16 mm. Porém, nessa polia, a fixação da polia na haste do motor, ela é no meio da polia, tá? Ou seja, na área de contato da correia dentada, e essa daqui, ela está sendo externa. E esse tipo de polia vai me demandar uma haste do motor um pouco maior, tá? Então é uma outra característica que é interessante você ter em mente, tá bom? As correias, elas podem ser mais estreitas ou mais largas. Isso também vai depender do espaço que você tem na haste do motor para saber se você vai botar uma polia, né, de 10 mm, de 16 mm, de 15 mm. Então
varia muito, você precisa ver a especificação da haste do motor para saber qual é a polia que você vai utilizar, beleza? Bom, além disso, então, além, né, da polia do motor, a gente tem a polia da roda. E aí, quando a gente for olhar no mercado, existem vários tipos de polia. Existem polias de encaixe rápido e polias que são parafusadas, tá? Então, nesse caso, eu tenho aqui para mostrar para vocês, essa daqui é uma polia de encaixe rápido, ou seja, a própria polia já tem um padrão, nesse caso aqui é o padrão da ABEC 11, tá? Em que eu consigo simplesmente fazer o encaixe dela na roda e está pronta para ser utilizado. Eu tenho outros tipos de polias que elas dependem, né, de parafusos para serem fixadas. Então eu coloco a polia de um lado, eu tenho uma outra peça que vai no lado oposto e aí eu parafuso as duas. Quando que eu uso uma, quando que eu utilizo a outra, tá? Esse tipo de polia aqui, ele é indicado quando eu estou usando um truck que não é específico para skate elétrico. Então, como a gente falou no vídeo sobre trucks, eu consigo pegar um Caliber, um Paris e utilizar ele, tá? Fazer ali a utilização dele, botando suporte e tudo mais. Então, nesse caso, esse é o tipo de polia indicado. Por quê? Porque normalmente nas polias de encaixe rápido, a gente acaba tendo um terceiro rolamento. E aí o meu truck ele vai precisar ter uma haste maior para poder suportar esse rolamento, tá? Então, mais uma característica aí das polias para você ficar esperto e não ficar embretado aí com uma polia que você não consegue utilizar. E aí vale destacar também, né, esses dois padrões que eu comentei no vídeo sobre rodas, em que eu tenho, dependendo do miolo, né, essas duas adoções, vamos dizer assim, da comunidade, que são as rodas da Oranga, essa roda laranja, e as rodas ali com o padrão do miolo da ABEC 11. Então são estilos, né, diferentes. Como vocês podem ver, aqui eu tenho uma polia, né, voltada para rodas da Oranga e aqui da ABEC. Então são estilos de furação diferentes, beleza? Bom, além disso, tem um outro aspecto bem importante da gente destacar, que é essa proteção que a gente tem na polia da roda, tá? Então, normalmente, a polia, ela vai ter essa parede, vamos dizer assim, né, em uma das extremidades da polia, justamente para quando a gente fizer a fixação, evitar que a correia tenha contato com a roda, e assim não gere desgaste nem para a correia e nem para a roda, beleza? Bom, esses são os aspectos aí que eu acho que são relevantes e importantes de você ficar atento quando você estiver pensando no seu setup com um motor de cinta, beleza? Eu fico por aqui, fui!